Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia! Estamos chegando com mais um programa Paracatu Rural recheado de informações para você, homem e mulher do campo. Bom dia, Isabela, tudo bem? Como foi o fim de semana? Bom dia, Francis, tudo ótimo. Bom dia, Carlinha, e bom dia, ouvintes. Sempre um prazer começar a nossa semana aqui com vocês, trazendo muitas informações. E olha só, Francis, a soja está sujeita ao ataque de diferentes pragas ao longo de seu ciclo de desenvolvimento. Entretanto, no manejo da cultura, é importante a adoção de estratégias de controle de insetos num contexto de manejo integrado de pragas, ou MIP. Você conhece o MIP, Francis? É claro, Isabela, o MIP baseia-se na premissa que não são todos os insetos que necessitam de controle e que alguns níveis de infestação são toleráveis pelas plantas sem redução econômica da produção. A decisão de controlar uma praga deve ser sempre baseada em um conjunto de informações, como o estado, a densidade populacional dos insetos, o desenvolvimento da cultura e a sua capacidade de tolerar os danos por eles causados, além da ocorrência de inimigos naturais. Você tá afiado nesse assunto, hein, Francis? E os inimigos naturais são importantes porque, naturalmente, as populações dos insetos pragas são controladas por predadores, parasitoides e doenças, conhecidos como inimigos naturais das pragas. Portanto, é importante salientar que nunca se recomenda a aplicação preventiva de produtos químicos para o controle de pragas da soja e nunca se deve utilizar algum tipo de controle quando o custo desse controle for maior que o prejuízo causado pelo inseto. Esse nível de infestação é o que nós chamamos de nível de ação, ou NA. Isabela, você também não pode esquecer que o uso abusivo de inseticidas traz aí inúmeras consequências indesejáveis, entre as quais se encontra graves problemas de poluição ambiental. Além do que, a eliminação de inimigos naturais pode agravar a ocorrência de outras pragas. Quem falou mais sobre a redução dos produtos agroquímicos e sobre o que é o MIP foi o agrônomo e pesquisador da Embrapa Soja, o Osmar Ponte. Confira. Bom, o MIP, como o próprio nome diz, se trata de um conceito integrador de táticas, onde várias táticas são usadas no controle de pragas. A começar pelo monitoramento, reconhecimento de pragas, diversas formas de controle, controle químico, controle biológico, enfim, uma série de estratégias são usadas no MIP. Bom, o MIP ele já inicia lá na década de 70, né, desde o início da Embrapa, né, principalmente do centro de soja, onde os primeiros estudos com MIP no Brasil foram realizados lá no Paraná, na região de Londrina. Então, com o auxílio de especialistas vindos lá dos Estados Unidos, onde já abordavam o tema MIP, então se iniciou os trabalhos de MIP com soja lá no Paraná, na década de 70, mais especificamente do ano 1975. Bom, a aplicação calendarizada de agroquímicos e inseticidas no controle de pragas é uma prática um tanto mais fácil, né? Porque não precisa ir ao campo, meramente determina as datas de aplicações e são feitas essas aplicações no controle de pragas. No entanto, não é a forma mais correta. O correto é certificar-se da ocorrência dessas pragas, que elas estão no campo e, além disso, que elas estejam numa quantidade capaz de causar prejuízo e, então, sim, fazer um controle dessas pragas de alguma forma. Normalmente, o controle químico é uma das estratégias. O controle químico é a mais frequentemente usada, no entanto, nós temos o controle biológico aplicado, né? O controle biológico ele ocorre naturalmente no campo por meio dos inimigos naturais, esses inimigos de pragas da soja. Mas o controle biológico também pode ser aplicado no campo, como, por exemplo, a liberação de parasitoides, o próprio uso do baculovírus, que foi muito intenso no Brasil, que chegou a usar em mais de 2 milhões de hectares de soja naquela década. Além disso, aplicações desnecessárias elevam significativamente o custo da lavoura. Sendo assim, as vantagens da utilização do MIP pelos sojicultores são inúmeras, Francis. Evitam-se, por exemplo, aplicações desnecessárias de inseticidas, quando o inseto ainda não está causando prejuízo econômico, ou seja, quando a população da praga está abaixo do nível de ação. O Osmar também falou pra gente como funciona o MIP.
Bom, o MIP está embasado numa série de coisas, de conceitos, né? Primeiramente é a amostragem. Para se abrir mão da tática de MIP, devemos conhecer, saber a quantidade de pragas que está no campo e também as diferentes espécies. Para isso é necessário amostrar. A amostragem dentro do MIP ela é feita por meio do uso do pano de batida. Com o pano de batida se vai ao campo, então se faz a amostragem para saber a quantidade de pragas e nesse mesmo momento que se está amostrando as pragas para saber a quantidade, também se faz a identificação das diferentes pragas. Bom, tendo amostrado e quantificado as pragas, a gente parte para a tomada de decisão. A tomada de decisão ela é embasada no nível de controle. O nível de controle é o indicativo do momento que se deve usar as pragas, ou seja, o nível de controle ele diz a quantidade de pragas que pode estar no campo sem que ocorra um prejuízo à lavoura, uma perda econômica, uma perda da produtividade. A não utilização do MIP, normalmente, ela vai levar a controles precoces e muitas vezes desnecessários das pragas na cultura da soja. Então, à medida que se faz controles desnecessários, estamos atingindo muito insetos benéficos, ou seja, aqueles insetos que se estão no campo presentes, é muito bom porque eles mantêm a população de pragas em equilíbrio. Então, esses controles desnecessários, no momento que a praga não está ocorrendo, ela afeta o inseto benéfico, o inimigo natural. A partir de então, passa a ocorrer explosão populacional desses insetos pragas. E aí sim, a gente entra num ciclo vicioso, né, onde cada vez mais vai ocorrer pragas no campo pela ausência dos inimigos naturais. Pois é, Isabela, você captou bem o que eu falei aí, com a confirmação do Osmar. A redução do custo final da produção, melhoria da qualidade do produto, preservação do meio ambiente, com menos resíduos, é claro, de agrotóxico e menos contaminação ambiental. Redução também da velocidade do desenvolvimento do processo de resistência de pragas à ação de inseticidas. Tudo isso faz parte do MIP. Isabela, a gente vai agora para um breve intervalo, mas em 1 minuto e meio voltaremos aqui com mais informações do Paracatu Rural. Ouvinte, não saia daí. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 9951 7671 ou 3408 7671. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo o supermercado para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Segundona de preços baixos Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. Paracatu Rural. Estamos de volta e olha só, Francis, um ouvinte da região do Pontal cultiva uma bela horta aos fundos da sua residência. Porém, há alguns meses tem passado momentos não tão agradáveis quando tenta colher qualquer legume ou hortaliça. Segundo ele, são muitas as lagartas ou caracóis que se instalam em suas plantas e ele já não sabe o que fazer. Pois é, Isabela, os caracóis e também as lesmas são algumas pragas que podem surgir numa horta e quando aparecem são uma autêntica dor de cabeça para todos os produtores aí, seja da cidade ou da zona rural. Nós vamos ensinar hoje, atenção, como livrar a sua horta de caracóis e das lesmas, evitando que os seus legumes, os seus vegetais, sejam consumidos por eles. Para cuidar de jardins e hortas, é necessário livrar-se dos caracóis e das lesmas, que já possam existir, uma vez que esses animais causam diversos prejuízos. Os caracóis e as lesmas têm a capacidade de estragar uma plantação da noite para o dia. E para que isso não aconteça com você aí de casa, siga as dicas que vamos dar agora. É isso mesmo, Isabela. Os caracóis.
Eles têm umas formas e tamanhos diferentes. No entanto, a maioria apresenta aí cerca de 5 centímetros de comprimento e uma casca castanha do tamanho de uma bola de tênis de mesa. Tanto os caracóis como as lesmas são hermafroditas. O que significa isso? Eles têm os aparelhos reprodutores do sistema masculino e feminino. Chegam a colocar mais de 400 ovos por ano e fazem isso preferencialmente embaixo dos escombros, pedras, plantas. As lesmas podem viver até 2 anos. Os caracóis castanhos, até 12 anos de idade. E o aparecimento de ambos acontece com mais frequência no início da primavera. Pois é, e para se livrar deles, remova todos os detritos que estiverem espalhados no chão do jardim, como os tijolos, as tábuas soltas, as aparas de relva e as ervas daninhas, pois estes são os locais preferidos para os caracóis e as lesmas se esconderem. Fazendo isso, você estará reduzindo o seu habitat natural. Por outro lado, se produz o seu próprio fertilizante orgânico, lembre-se que as pilhas de compostagem não devem ficar perto da horta, porque elas abrigam e servem de alimento para as lesmas e caracóis. É isso mesmo, Isabela. Verifique também o estado das plantas e da sua horta. Recolha aí à mão todos os caracóis, as lesmas que você encontrar. Quando anoitecer, você vai pegar uma lanterna e vai seguir aquelas pistas brilhantes que os caracóis e as lesmas deixam para você poder encontrá-los. As plantas que tiverem aí contato diretamente com esse tipo de animal deve ser pulverizada com água e sabão para ficarem bem mais protegidas contra os fungos e contra também os futuros ataques. E para que a terra de uma horta fique o mais protegida possível contra a ação dos caracóis e lesmas, é fundamental que seja espalhada uma camada de terra diatomácea, natural ou agrícola, em torno dos canteiros e das plantas individuais. Esse tipo de terra atua como repelente junto dos insetos e é um produto seguro para o homem e para os animais, pois além de ser natural, não produz resíduos tóxicos, nem reage a outras substâncias. Mas atenção, não se deve utilizar iscas de veneno para matar as lesmas e os caracóis, porque elas são muito perigosas para a saúde, principalmente das crianças e dos animais que possam frequentar a sua horta. É isso mesmo. Isabela, também pode-se instalar barreiras de cobre com um mínimo de 5 centímetros de largura à volta das plantas e dos canteiros. Ao fazê-lo, estará protegendo a integridade dos seus legumes e vegetais. Por outro lado, também você pode instalar barreiras naturais para impedir que os caracóis e as lesmas destruam as suas plantações. Coloque cascas de ovos e também cascas de carvalho em volta das plantas, uma vez que esses provocam a irritação e a desidratação das lesmas. Pode também utilizar algumas ervas, como por exemplo alecrim, hortelã e até algas para repelir os insetos, assim como a cal, as cinzas de madeira e também farelo de aveia, já que todas têm propriedades exclusivas que conduzem à eliminação das lesmas e dos caracóis. E para erradicar uma infestação de lesmas e caracóis, você também pode preparar algumas armadilhas. Uma das mais populares é a aplicação de jarros rasos com cerveja nas zonas mais afetadas. Coloque os jarros ao mesmo nível da terra do jardim e espere que as lesmas e os caracóis caiam lá dentro e se afoguem. Verifique com regularidade em que estado se encontram as armadilhas e, caso exista necessidade, coloque mais cerveja no interior dos respectivos jarros. Pois é, as lesmas não vão ficar tontas não, elas vão morrer. Mas se você não quiser utilizar a cerveja, prepare uma receita caseira para se livrar dos caracóis e das lesmas que encontram-se no jardim. Uma das mais conhecidas é adicionar meia colher de chá de mel e leveduras a uma colher de sopa de açúcar na água para cada uma das armadilhas. Talvez você nunca consiga vencer a guerra contra as lesmas e caracóis, porque a sua erradicação dificilmente será a 100%, mas ao seguir os passos que a gente apresentou aqui no programa hoje, você vai conseguir combater a existência dessas pequenas pragas de uma maneira segura e eficaz. Isabela, o ouvinte também, se quiser, pode entrar em contato conosco. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 3891810123. Inclusive, se você tiver novas receitas que deu certo aí no combate, manda pra gente poder divulgar aqui no nosso programa. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em 1 minuto e meio.
Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Paracatu Rural. Estamos de volta, Francis, trazendo aqui informações para quem quer começar o dia a dia no campo atualizado. O dólar comercial começa o dia em R$ 3,34. Isso mesmo, Isabela. Em Unai, o algodão em pluma está a R$ 74,83 arroba, já o algodão caroço tipo 6 em Uberlândia está a R$ 17,80 arroba. Em Paracatu, o café bica dura tipo 6 começa o dia em R$ 435 a saca de 60 quilos. Já o café fino extra está a R$ 450 a saca também de 60 quilos. O feijão carioca saca em Unai R$ 121,25. Em Buritis, feijão cores R$ 138,84 a saca. Já o milho seco em Buritis continua em R$ 21,86 e em Patos de Minas a R$ 23 a saca. Isabela, a soja em Buritis R$ 63,25. Em Unai, a saca 60 quilos R$ 65. Agora 8h02, Isabela, o Paracatu Rural de hoje terminou. Mas a gente vai voltar amanhã, logo após o Brasil Sertanejo, do nosso grande amigo José Fernandes, que hoje está com a voz um pouquinho ruim, mas a gente logo depois do programa dele às 7h45 estaremos de volta. Com certeza, e se o ouvinte do Paracatu Rural quiser participar com as suas dúvidas e sugestões, é fácil, não é, Francis? Sim, é. Além do WhatsApp que eu já falei, o 91810123, também pode mandar as dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, contato@paracaturural.com.br. Entre também em contato pelo nosso portal paracaturural.com.br e curta nossa página facebook.com/paracaturural. Tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações Carla Simone. Direção de jornalismo Tite e Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã. Bom dia, Carlinha, e bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, Carlinha. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.